Botega, ele escreveu um artigo sobre prevenção de suicídio que saiu num domingo na Folha, sensacional, que é uma coisa mais acessível além dos livros. Ele é autor de livros, ele trouxe um livro muito bom sobre suicídio que está aqui para ser vendido, então é bem aprofundado, vale a pena. E ele participa tanto de documentos da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde. Então, que a gente abra nossos ouvidos, nosso coração, nossa inteligência, para que a gente possa apreender tudo que ele tem nos falar. Eu agradeço muito a sua presença, faz tempo que a gente estava querendo, então eu sei que foi um esforço também, então eu agradeço muito a sua presença aqui, professor. Bem-vindo. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação, mas eu acho que o mais interessante é trocarmos ideias também. Então eu vou fazer uma apresentação reservando um tempo para conversarmos. Eu sou psiquiatra e trabalho num grande hospital geral, como aqui, um hospital universitário, e que por isso recebe muitos casos de tentativas de suicídio de toda a região, né, de toda a grande região metropolitana. E quando a gente é psiquiatra e trabalha em um hospital geral, o tipo de problema que a gente vê, que a gente atende é muito diferente daquele que um psiquiatra atende num hospital psiquiátrico tradicional, ou então em um consultório para a classe média de uma cidade. Então eu acabei tendo uma boa vivência com pessoas que tentaram suicídio, alguns casos muito graves, e acompanhando essas pessoas durante a internação. Muito jovem já na residência, isso há 37 anos atrás. E eu comecei a reparar que uma boa parte dessas pessoas não queria morrer, era puro desespero, tinha sido um ato impensado. Outros não, outros queriam morrer e ficavam muito bravos por não terem morrido, não queriam conversar com a gente. Então eu fui ficando muito intrigado e com o passar do tempo eu fui reparando que muitos dos nossos pacientes corriam risco de suicídio, alguns infelizmente se matavam. Eu fui me interessando por esse tema. E às vezes me perguntavam, mas suicídio não é mórbido, não é um tema? Por que você foi se interessar? E eu sempre comento que não tem nada de mórbido. O suicídio é trágico. Mas o suicídio é a tragédia que culmina depois de uma sequência de fatores, de sofrimento, de adversidades, né? Então quem trabalha nessa área como eu, o suicídio é o que a gente quer evitar, mas tomando por princípio que nós nunca seremos capazes de prevenir todos os suicídios. Nenhuma sociedade em nenhum tempo da história conseguiu isso. Mas há uma parcela de mortes que nós temos condições de evitar e precisamos evitar. Como eu vou ter 3 apresentações hoje, eu organizei sequencialmente. Vamos começar por um panorama que fala um pouco mais de números, de magnitude do fenômeno na nossa sociedade. Aí à tarde nós retomamos falando um pouco sobre cursos de formação, treinamento em prevenção de suicídio. A gente tem alguma experiência nessa área lá na Unicamp. E finalmente eu participo da mesa que vai discutir já algumas coisas que a gente pode fazer tendo em vista o mês de setembro, que é o mês de prevenção do suicídio, né? Vamos então para essa primeira parte. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um voo panorâmico sobre as atitudes em relação ao suicídio na sociedade ocidental e vamos começar na antiguidade greco-romana. Nós poderíamos ir mais para trás no tempo, levantando uma questão para vocês pensarem. No início dos tempos, nós tínhamos aquelas tribos nômades, né? Não havia agricultura. Como é que eles sobreviviam? Com a coleta de frutos e com a caça. Então, as tribos estavam sempre se deslocando. Não tinha residência, né? Não tinha oca. Como é que eles faziam com os idosos? Como que os idosos acompanhavam
por longas distâncias aquelas populações à busca de comida, de pura sobrevivência, né? Então, em algumas sociedades primitivas, o suicídio de idosos era um altruísmo. Então, o idoso se matava para poupar os mais jovens de matá-lo, né? Não havia noção de pecado, não havia uma interdição. Depois, ainda continuando em sociedades primitivas, nós sempre tivemos o suicídio relacionado a divindades, a castigos, né? A vingança. Poderíamos também abordar histórias muito interessantes sobre o suicídio lá no Oriente. Nós temos informações da China, do Japão antigo. Mas de propósito eu vou começar na Grécia, porque senão nós vamos divagar muito. No tempo da Grécia, o suicídio ele não era um ato interditado. Ao contrário, todo homem livre podia se matar. Havia até uma assembleia de anciãos em Atenas, em que o indivíduo apresentava suas razões para se matar. Esse conselho de anciãos aprovava ou não aquele pedido. E quando o pedido era aprovado, eles forneciam o meio para a pessoa se matar. Que na época o mais usado era um veneno chamado cicuta. Você já ouviu falar? Você ouviu falar do quê? Do Sócrates, né? O Sócrates ele foi julgado como sendo um subversivo. Ele, através daquele diálogo socrático, ele questionava os deuses gregos, ele questionava os valores da Grécia, os conceitos tradicionais. Então ele foi acusado de estar pervertendo a juventude grega. Ele poderia ter se defendido, mas ele foi muito altivo perante os anciãos. Ele teve direito a uma segunda defesa e ele volta ainda com mais palavreado, verve, ofendendo os anciãos, ironicamente, então ele é condenado à morte. E como é que ele morre? Tomando cicuta. Mas havia um estoque de veneno no conselho, eles davam os meios. Então hoje a gente está falando muito de suicídio assistido. Vocês viram um filme, andou passando muito no Telecine, eu assisti há pouco tempo, achei uma graça o filme. Um filme sensível, mas um tema pesado, Como Eu Era Antes de Você, né? Que aborda muito essa questão. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Então, o suicídio ele era um ato honroso do guerreiro, né? Do comandante que perdia uma batalha, é um ato honroso durante a Grécia, era um ato de liberdade. Depois nós vamos dar um salto para a Idade Média, onde se inicia aqui no Ocidente a ideia de pecado, a interdição cada vez maior, a ideia de que o suicídio é fruto de uma instigação do demônio, pecado mortal. E depois nós vamos dar um outro salto para a Idade Moderna. Quando a gente fala em Idade Moderna, em história, nós estamos falando em século XVII, Renascimento, né? Então nós vamos dar um salto para o Renascimento, onde o suicídio ele chega no campo das ciências. Os primeiros livros científicos não religiosos sobre suicídio aparecem no século XVII, e ele é encarado como um dilema do homem, não necessariamente como um pecado do homem. E vamos então nos aproximando do nosso período atual, em que o suicídio ele passa a ser encarado como um problema também de saúde pública. E essa é a ideia que hoje nós temos, e muito provavelmente é por isso que nós estamos aqui também, né? Eu imagino que a maioria de nós estamos na área da saúde, né? Vamos começar aqui então. Esse é um quadro famoso, pintado por Rubens no Renascimento, mas sobre uma temática antiga. Nós não estamos mais na Grécia, eu dei um pulo, eu saí da Grécia, do Sócrates, e já estamos no período romano, 65 anos depois do nascimento de Cristo. Sêneca foi um filósofo famoso da escola estoica, e dentro da sua grande obra existe essa frase apenas que eu destaquei, mas que resume nossa ideia
ou a ideia dele sobre o fim dessa vida. Olha que frase atual, digamos, né? Faz uma grande diferença se alguém está alongando a sua vida ou a sua morte. Se o corpo é inútil para o serviço, por que não libertar a alma que sofre em sua companhia? Sempre essa ideia de que a morte é a libertação da alma, né? Isso já vem desde muito antigo, muito antigo. No Egito já se pensava assim. O Sêneca se mata, ele foi professor do Nero, mas depois começou, tutor, professor do Nero, depois começou a ser perseguido pelo Nero, ele sabia que ia ser assassinado, então antes de ser assassinado ele decide se matar, seccionando artérias do membro inferior e entrando dentro de uma tina com água quente para provocar vasodilatação e morrer mais rapidamente. Até os momentos finais ele ensina aos seus discípulos, tem um aqui anotando os últimos ensinamentos de Sêneca. Vamos dar um outro salto, a gente está fazendo realmente um voo panorâmico. Por que a gente começa por aí? Porque eu tenho a impressão de que não adianta nada a gente se aproximar de uma pessoa com risco de suicídio se as nossas atitudes estiverem muito fechadas em relação ao suicídio. Eu posso ter até as minhas opiniões, os meus valores, a minha crença, mas quando eu vou ouvir uma pessoa falar sobre suicídio, eu tenho que estar com a mente totalmente aberta. Senão ela para de falar, né? Ela percebe que eu não sou um aliado para circular pelo inferno pessoal que ela está vivendo, né? Por isso que eu começo sempre por aí, as minhas palestras. Idade Média, então. Vocês se lembram, pelas referências históricas ou pelos filmes, o que passou a acontecer com os cristãos nos primeiros anos do Império Romano? O que é que vem na tua cabeça? Como que eles eram martirizados? Porque tem duas ideias, né? Quando você fala martírio, a gente já pensa na religião, mas antes do martírio tinha outra coisa. Os cristãos eles eram jogados para os leões nas arenas romanas, ou eram colocados para lutarem com os rambos daquele tempo, quer dizer, uma carnificina. Então os cristãos, eles tinham esse triste fim que os esperava. Por outro lado, os cristãos se inspiravam em Jesus Cristo. Como Jesus Cristo morreu? Como foi aquele sermão da montanha? O que os apóstolos falam para Cristo? Fuja! Fuja! E o que o Cristo diz? Não, eu vou ficar aqui. Sem querer comparar a atitude de Jesus Cristo ao homem comum, não é isso que eu quero, mas será que Jesus Cristo teria se suicidado passivamente? Ele fala que não, que ele morre para a nossa redenção. Mas o exemplo de Cristo é: entregue-se à morte. Pode haver redenção depois da morte. Eu vou te resgatar. Os homens justos vão ser recompensados. Então, no início do cristianismo, muitos cristãos começam a adotar o quê? O suicídio. Vocês entendem? De um lado tinha os leões, de outro lado tinha o martírio cristão. Quem já teve a oportunidade de visitar igrejas antigas da Europa, geralmente as igrejas têm salas dos relicários. O que existem nessas salas? Pedaços de ossos, numa redoma de vidro, que são lembranças do quê? Dos mártires, dos santos. A Igreja Católica fazia celebrações para os mártires. De alguma maneira, sob o ponto de vista histórico, havia o quê? Um incentivo ao suicídio, ao martírio. Bom, tínhamos fome, guerra, peste, muitos cristãos se matando. Os cristãos estavam numa posição de subjugo. Começam a faltar o quê? Braços para os serviços, para as guerras. Acredita-se que por causa disso também a Igreja Católica se une ao Estado
e começa a proibir o suicídio. Não só por razões puramente teológicas. Na Bíblia há 7 suicídios. Leia os 7 suicídios da Bíblia. Não há condenação. Há uma descrição do ato. Por exemplo, vamos dar o mais famoso, Sansão. O que o Sansão queria? Destruindo as colunas do templo, ele queria matar centenas de filisteus que estavam reunidos no templo. Sansão foi um homem-bomba. Olha aqui. Depende de como você olha historicamente. Não é? Interessante. E a Bíblia, logo depois do episódio de Sansão, não condena. A gente pode extrapolar do famoso não matarás. Porque o suicídio era um homicídio de si próprio. Tanto que a palavra suicídio ela só aparece no século XVI ou XVII. Suicídio. Porque até então era homicídio de si próprio. Agora, a Igreja Católica, a cada encíclica, vai penalizando o suicídio cada vez mais. Um famoso teólogo da Igreja Cristã Católica é o Santo Agostinho. Destaco uma frase do Santo Agostinho, pela força dela nas nossas representações, que é: nós dizemos, declaramos e confirmamos que ninguém tem o direito de espontaneamente se entregar à morte sob o pretexto de escapar dos tormentos passageiros. Por quê? Ela vai mergulhar nos tormentos eternos. Ele está dizendo aí que é um pecado mortal. Ninguém tem o direito de se matar. A nossa vida a Deus pertence. Idade Média ainda. Esse é um afresco de Giotto, século XIV, ano 1300 e pouco. Aqui é a figura do demônio instigando o enforcado. Essa palavra lembra o quê? Essa palavra é uma palavra latina. Lembra o quê? Desespero. Mas na Idade Média, desperatio tinha outro significado. Sabe o que era desperatio? Era um dos nomes de uma modalidade de instigação do demônio. Porque só se desesperava aquela pessoa que perdia a fé em Deus. Só se desesperava aquela pessoa que deixava de acreditar no poder intercessor da igreja junto a Deus. Então o suicídio ele passa a ser condenado teologicamente, moralmente, né? E também é um abalo para a igreja. Como que você se mata? Que brecha você abriu para o demônio para chegar a se matar? Bom, brecha para o demônio, suicídio. O que nós vamos fazer com os cadáveres dos suicidas? Dá uma sugestão. Bem da Idade Média, dá uma sugestão. Queimar, esquartejar, arrastar o corpo amarrado a cavalos, amputar a mão, enterrar o corpo num lugar, a mão no outro, pendurar os corpos de ponta cabeça nas encruzilhadas dos caminhos, das estradas, o corpo nu. Nudez na Idade Média, lembra? A Idade Média não mostrava nem o calcanhar. O corpo, por isso que aparecem tantas pinturas depois do Renascimento com o homem nu, né? A mulher nua, né? Nós somos a medida das coisas. Menos o divino, o homem é divino, o corpo humano é divino. Mas na Idade Média, ser dependurado de ponta cabeça e nu. Também a casa era destruída muitas vezes. Um estranho costume, às vezes o cadáver não podia sair pela porta, tinha que se abrir um buraco na parede para tirar o corpo. Então havia uma mistura de exorcismo,
mas também uma mensagem bem poderosa. Não faça isso, porque olha o que nós vamos fazer com você depois. Uma tortura ao cadáver, né? Uma coisa assim muito, muito louca, né? A família também era penalizada. A família perdia o direito à herança. Na medida em que a família perdia o direito à herança, muitos casos duvidosos de morte eram tidos como suicídio também. Porque aí a herança, em vez de ir para a família, ia para quem? Para o Papa, para o Estado. Tá certo? Casos duvidosos, foi encontrado afogado, suicídio. O mundo tá cheio, a história do mundo está cheia dessas coisas, né, gente? Na dúvida, pró-Estado, né? Vamos dar um outro salto, hein? Nós estamos dando grandes solavancos ao longo dos tempos. Bem, este é um livro que foi um dos best-sellers de todos os tempos. Já tínhamos a imprensa, o livro foi 28 vezes reeditado, atualizado. Quem escreveu o livro foi um teólogo, ele não era médico, mas ele era um cientista de Oxford. Ele se trancou na casa, escreveu tudo o que ele encontrou nos livros sobre suicídio, tudo. E ele deu um nome muito bonito a essa obra, Anatomia da Melancolia. Olha só, anatomia, nesse tempo a anatomia representava isso, dissecção, análise, averiguação. Porque foi nessa época também que os primeiros cadáveres começaram a ser dissecados. Então, até então era proibido. E então essa ideia de anatomia da melancolia. E essa palavra melancolia, ela também tem uma origem muito bonita, muito interessante. Melancolia vem do grego melana coli. O que é melana em grego? Faz associação ao livro que você descobre. Lembra o quê? Lembra a cor, melatonina. O que é melatonina? Hã? Não, melatonina não. Melatonina é melanina. Desculpa. O que é melanina? Melatonina é outra coisa, é para ajudar a dormir. O que é melanina? Pigmento da pele. Então, melana em grego é negro, preto. E coli, canal, lembra dos tempos da biologia? Aquele canal que vai da vesícula, canal colédoco. Cole é bilis. Nos tempos da Grécia, acreditava-se que o excesso de bilis negra causava a depressão. A melancolia, daí vem bilis negra, melana coli. Olha que bonito, não é bonita a história da palavra? Ficou até os dias de hoje. Então, o melancólico tem um excesso de bilis negra. Como é que a gente tirava a bilis negra do organismo? Sangrias, evacuações, sanguessuga, né? Perfumes, coisas mais leves também, perfumes, banhos aromáticos, era para atrair a bilis que tinha subido do abdômen para a mente. Bem interessante a história. Agora eu estou trazendo uma frase de um livro enorme. Esse livro foi traduzido para o português em 2013 pela Universidade Federal do Paraná. Ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução. Muito bonito. Em português tem 4 volumes, 2.000 páginas. Certo? Mas é um livro agradável de ser lido, porque o autor ele é muito irônico, ele escreve muito bem. Mas eu destaquei uma frase de um livro enorme, então, de 2.000 páginas. Olha que frase, eu gosto muito dessa frase, porque essa frase, ela é bem o espírito do renascimento. Existe inferno? Existe, claro que existe. Onde é que está o inferno? No coração do homem melancólico. Então essa frase, ela é um rompimento enorme com a Idade Média. Né? Esqueça aquele inferno, o inferno de Dante, as camadas do inferno. Esqueça. Tem diabo, tem inferno? Sim. Tem uma outra frase também falando do inferno, famosa, qual que é? Vocês já ouviram? O inferno são os outros. Né? O inferno é aqui, o inferno são os outros. Mas essa frase do Robert Burton, eu sempre tenho que tomar cuidado que eu falo Richard Burton, que é aquele ator famoso. Essa frase do Robert Burton, ele é uma frase famosa, né?
E ele se matou, ele não consegue fugir do suicídio. Ele dizia que ele escrevia muito para não se matar. Que as pessoas que falam, que lidam com suicídio, elas elaboram, conseguem elaborar e não se matam. Mas ele também falava que intelectuais se matavam muito, que pessoas que leem demais piram, como um Don Quixote, por exemplo. Por que o Don Quixote tem a piração dele? Ele fica muito tempo trancado, lendo, isolado. Então o Burton fala isso, do perigo desse isolamento para o suicídio, né? Muito interessante. Século XVII, best-seller, na época viralizou, tá certo? Foi bem interessante. Pronto. Lembra que na Idade Média não se podia falar em suicídio? Chegamos no século XVII e tem um autor chamado William Shakespeare que, no total das suas tragédias, há 76 suicídios encenados nos palcos, para o povão. Teatro naquela época não é que nem hoje, espaço fechado e caro, só para quem paga a entrada. O teatro naquela época era ao ar livre. Povão dependurando-se lá para ver, e era aquela carnificina no final, aquelas tragédias, né? Todo mundo matando, se matando. Então o suicídio cai na boca do povo, século XVII. E esse talvez seja o monólogo mais famoso do teatro, que é um monólogo do príncipe da Dinamarca, chamado Hamlet. Ele que fala aquela famosa frase, há algo de podre no reino da Dinamarca. Por que ele fala essa frase? Porque ele começa a pensar que o pai dele, que era o rei da Dinamarca, tinha sido assassinado pelo tio, que usurpou o poder. E o tio se casa com a mãe dele, do Hamlet. Então, o pai do Hamlet era rei, foi assassinado pelo tio, que também se casa com a mãe. Quer dizer, pega o trono e a mãe, e a rainha. Todo mundo acha que o Hamlet está louco, imagina pensar essas coisas. E aí, num dado momento da peça, aparece o espectro do pai dele, do rei morto. E ele conversa com o pai, e o pai confirma, eu fui morto, eu fui assassinado. Hamlet vai para o cemitério à noite, conversa com as almas, então todo mundo olhando aquilo fala, tá louco, tá doido. E esse é o famoso então monólogo do Hamlet, quando ele fala ser ou não ser, eis a questão. Em inglês é o famoso, todo mundo já tem essa frasezinha, to be or not to be. Então é um longo monólogo, aqui eu só estou trazendo 2 parágrafos. Se a gente continuasse a ler, tem um parágrafo lá na frente que ele fala a mesma ideia do Santo Agostinho. Olha, eu só não me mato para fugir dos meus problemas desse mundo porque eu não sei o que me espera no outro se eu me matar. É que é uma ideia que segura muitas pessoas nesse mundo em momentos de desespero. Olha, eu não vou fugir desse mundo porque eu não sei o que me espera depois. Quando ele fala do sono da morte, né? Morrer, dormir, nada mais. Quando ele é o sono da morte, acalmar por fim no sono os desgostos do coração. Morrer, dormir, talvez sonhar, eis a questão. Quando ele fala eis a questão, na realidade, poeticamente, ele está falando eu continuo vivo ou eu me mato. Então, eu estava dizendo que no século XVII o suicídio vai deixando de ser um pecado só e também passa a ser encarado como um dilema. Uma das grandes dúvidas do homem. Teria muitas outras coisas interessantes para falar. A gente poderia falar de um livro famoso do século XX, do Albert Camus, que é o Mito de Sísifo. Sísifo, condenado pelos deuses gregos a empurrar um rochedo até o alto da montanha, e cada vez que ele chegava no alto da montanha, aquele rochedo rola, montanha abaixo, e ele tem que, até o final dos tempos, ficar empurrando essa pedra, um trabalho de Sísifo. A partir desse mito, o Albert Camus escreve um livro chamado O Mito de Sísifo. E é do Albert Camus a famosa frase, a questão fundamental da filosofia é o suicídio. É a primeira frase do livro. Aí a gente lê essa primeira frase num livro de filosofia, né? Aí ele explica por que a primeira resposta que um filósofo ou um candidato a filósofo tem que dar é
qual é o sentido da minha vida. Todo o restante vem depois. Não respondeu essa pergunta, não vale. Não vamos dar bola para o que ele vai falar. Ele não é sincero. Um livro bonito, um livro assim, legal para ser lido, quem não leu. O Albert Camus, ele escreve muito bem e ele ganhou um prêmio Nobel de literatura. Não de filosofia, que nem existe, mas de tão bem que ele escreve. Se um dia você topar com algum livro dele, eu acho que você vai gostar. Tá certo? Vamos chegando então aos dias atuais, em que se discute muito o direito ao suicídio. Um dos primeiros locais do mundo a dar o direito a uma pessoa para se matar foi o estado de Oregon, nos Estados Unidos. Hoje nós temos 9 países que apoiam o suicídio assistido e dão os meios para a pessoa se matar. Não confundir suicídio assistido com eutanásia, porque países que aprovam o suicídio assistido continuam a criminalizar a eutanásia, que é quando você tira a vida de uma pessoa, ainda que de maneira justificadamente caridosa, vamos dizer assim. Tá certo? Isso é crime. Agora, para esses estados, um juiz pode autorizar uma pessoa a tirar a própria vida e depois da autorização o estado dá os meios para a pessoa mesma desencadear o processo. Não é um profissional da saúde que vai lá aplicar uma injeção, é a pessoa que se aplica. Ou por aparelhos automáticos ou tomando drogas que o governo fornece. Certo? Quais os países? Luxemburgo, Suíça, Holanda, alguns estados norte-americanos, não todos, Bélgica, Canadá vai colocar isso em votação. Essa é a campanha em Oregon que deu abertura para o suicídio assistido. Essa senhora carrega um cartaz dizendo: me dê liberdade na hora da minha morte. E esse aqui é minha decisão, minha escolha. E esse aqui é: se você faria isso por um cachorro, por que não faz isso por mim? Essa daí é, como a gente fala, é na veia. Para falar, realmente. Por quê? Em verde claro, até o ano de 2015, estão as autorizações dadas para que a pessoa se mate. E em verde escuro ou cinza, o número de mortes de fato ocorridas. Porque é interessante, porque há um grupo de pessoas que recebe a autorização, mas não se mata. Mas há um grupo de pessoas que também, antes da autorização sair, demora de 2 a 6 meses, elas não aguentam e se matam antes. Agora, tem uma pergunta que eu sempre faço: por que vamos mais dentro. Vamos supor que você decidisse se matar. Decidiu. Por que você pediria autorização de um juiz? Era essa a pergunta que estava? Então, por quê? Hã? Isso. Eu não diria ter um coautor, né? Mas porque sempre o autor tem que ser quem se mata. Mas eu diria dividir responsabilidade, ter uma autorização. Como agora não é Deus ou a igreja que proíbe, eu vou pedir para um representante da sociedade uma autorização. Há também outras coisas que já levantaram quando eu faço essa pergunta, que eu achei bem interessante. Sabe o que é? Você favorece, entre aspas, um processo de aceitação das pessoas que estão ao redor. Porque nós, de alguma maneira, podemos ficar sabendo que alguém já entrou com um pedido judicial para poder tirar a própria vida. Tá certo? Nesse momento vocês devem estar pensando: ele veio aqui falar em prevenção de suicídio, né? É isso aí, mas nós temos que ir para os extremos, tá certo? Mas a gente vai chegando lá, na ideia da prevenção.
A Holanda é outro país, né? A Holanda é o país que sempre pega os portões da bioética e chacoalha, né? A Holanda foi o primeiro país a fazer o quê? Quem se lembra? Famoso. A aprovar o quê? Holanda. Aprovou o aborto, foi o primeiro. Outra coisa que lembra a Holanda, que eles aprovaram, liberaram as drogas, casamento gay, adoção de crianças por casais homossexuais. Então a Holanda é um desses países que sempre chacoalha, né, os pilares daquilo. É uma vanguarda de pensamento no campo da ética. Aí tem países que acompanham e tem países que não. Eu não sei se eu trouxe um slide. Trouxe. Olha como foi na Inglaterra no ano passado. A Inglaterra levou para o parlamento se eles iam aprovar ou não o suicídio assistido. É o que o Canadá está fazendo agora. Olha como é que estava a opinião da população, gente. Olha que interessante. 43% da população apoiava o suicídio assistido. 43% contra. Aí o parlamento britânico rejeitou. Então a Inglaterra, no ano passado, rejeitou o suicídio assistido. O Canadá está levando isso a plebiscito público. É um problema de saúde pública? Por que virou um problema de saúde pública? Porque nos dias atuais tem a defesa, a dignidade do morrer, que acaba encampando a ideia de que alguns casos de suicídio são legítimos. Mas há também outras ideias que vêm da área da saúde, da área ética, da área religiosa, dizendo não, nós temos que continuar a interditar o suicídio. Há uma barreira aí, há uma barreira ética. Mas a OMS, no século XX, a gente sempre tem que lembrar que já está no 21, né? O 20 terminou. Começa a publicar cada vez mais estudos dizendo assim, o número de suicídios está crescendo no mundo. Se eu estivesse aqui há 5 anos atrás, provavelmente eu falaria para vocês, o número de suicídio está crescendo no mundo. Mas agora, com informações recentes da OMS, nós sabemos que na maioria dos países o número de suicídio decresceu. Ou é uma ação dos tempos, ou são as políticas que os países adotaram de prevenção, uma grande dúvida aí. A OMS também documentou, principalmente na década de 1990, que o suicídio crescia notadamente entre os jovens, entre os adolescentes. E mais, muitos trabalhos vinculando a ideia de que grande parte dos suicídios, grande parte, se relacionava a um transtorno mental, principalmente depressão e alcoolismo, principalmente. Claro que depois vem a esquizofrenia, transtorno bipolar, mas em termos de números absolutos, principalmente depressão e alcoolismo. Então essa série de trabalhos faz com que a OMS decida encampar a prevenção de suicídio entre os itens da sua luta, da sua, vamos dizer, diretriz para os governos que pertencem à OMS. Lança um grande trabalho na década de 90, eu participei de tudo isso na década de 90, propondo estudos, etc. Alguns deles fizemos no Brasil, eu vou trazer notícia para vocês depois. E essa é a publicação mais recente da OMS, que saiu há 2 anos atrás e pode ser baixada gratuitamente pela internet. Eu vou deixar todos os slides que eu estou passando aqui. Quem quiser copiar depois pode copiar. E esse é o mapa do suicídio. Os índices de suicídio eles são contabilizados em termos de número de mortes para cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. Em vermelho estão os países com os maiores índices de suicídio. E depois vai num degradê, né? Cor de abóbora, amarelo mais escuro, amarelo claro. Se você observar onde tem vermelho, algumas regiões da África, antiga União Soviética, todos os países que compõem a antiga União Soviética, Índia, Sri Lanka,
Guiana aqui. Né? Agora, se a gente pegar a América do Sul, nós temos menos índices, taxas de suicídio do que Chile, Uruguai, Argentina. Não é? Mas, como o Brasil é um país muito populoso, embora a nossa taxa de suicídio não esteja entre as maiores do mundo, o total de mortes é muito grande. Porque nós temos aqui no Brasil vários 100.000, tá certo? Então, explode o número de suicídios. De fato, nós estamos entre os países onde os números continuam a crescer. É por isso também que nós estamos cada vez mais dando força a campanhas de prevenção de suicídio. Porque o Brasil hoje, ele está na rabeira da história, né? Ele não está conseguindo diminuir o número de suicídios, ao contrário, o número está aumentando. E o número aumenta principalmente entre adultos jovens, né? Entre jovens e adultos jovens, do sexo masculino principalmente. Então, o Brasil está entre os 17% de países que estão ficando para trás na história. Só nisso, né, gente? Só em suicídio, né? O restante. Então, vários países têm os índices aumentando. Olha a Coreia do Sul. Coreia do Sul é o país onde os índices de suicídio mais crescem. E no Brasil os índices cresceram 10% nos últimos 10 anos, considerando esse trabalho da OMS. Se a gente for pegar um espaço de tempo maior, de 20 anos, os números cresceram quase 30%. Então, a gente poderia dizer que no Brasil o suicídio ele é algo silencioso e silenciado, como o título da palestra. Né? Porque silenciado? Existe um tabu em relação ao suicídio nos meios de comunicação. Nós vamos abordar um pouco isso hoje à tarde, não agora de manhã. Até hoje, até há pouco tempo, o suicídio ele sempre ficou escondido na sombra de duas outras grandes tragédias nacionais, homicídio e acidente de trânsito. Porque o suicídio ele está considerado na epidemiologia dentro das mortes violentas. O que são mortes violentas? São os acidentes, os homicídios e os suicídios. Olha como é que está o Brasil. O Brasil é um país com índices vergonhosos de homicídio. E morrem muito no Brasil jovens, principalmente para o tráfico de drogas. Então o Brasil, embora algumas pessoas ainda possam achar que o brasileiro é sorridente, é simpático, mas a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. Né? Nós sentimos muito isso nos últimos anos. Né? Se a gente for comparar com a Europa, né, dá uma olhada, a média europeia. Um suicídio para cada 100.000 por ano. Suicídio não, um homicídio para cada 100.000 por ano. Acidente de trânsito ainda elevado, né, relativamente. Mas o suicídio na Europa é maior. A média mundial é 11. A média brasileira é 5,8, 6. Então, o Brasil não está entre os países com que tem as maiores taxas, mas o Brasil é muito populoso. Então, é um problema de saúde pública no Brasil? Claro que é, porque aqui os números crescem principalmente entre adolescentes e jovens adultos. Nós temos subgrupos populacionais com índices de suicídio altíssimos, só que não são divulgados. Indígenas, principalmente jovens indígenas, se matam muito no Brasil. Agricultores gaúchos, principalmente em áreas de colonização alemã, monocultura do fumo, pequenas propriedades que vieram passando de geração para geração, e forças policiais. Não aparece nos telejornais, nos jornais, mas é um problema grande que as polícias enfrentam, a Polícia Federal, a Polícia Militar. Eu já fiz vários trabalhos com a Federal, a Militar de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul. Índices altíssimos. Outra coisa, a gente acha que suicídio ocorre mais em cidade grande. Sim, em número total, sim, cidade grande. Mas se a gente for fazer aquela taxa por 100.000 habitantes, as cidades com os maiores índices de suicídio são cidades menores.
São cidades de médio, pequeno porte. Por exemplo, se a gente for pegar a taxa de suicídio de São Paulo, cidade de São Paulo, ela é menor do que a média nacional. Agora, se você pega uma localidade do Rio Grande do Sul, de colonização alemã, agricultores, 5 vezes a média nacional. Né? Então, quando a gente fala em média, a gente também engana. Né? Olha só, o Brasil, em número total de mortes, é o 8º do mundo. Eu sempre comento que se um ônibus sofresse um acidente rodoviário e 38 pessoas morressem nesse acidente, isso estaria, né, em todos os portais de notícia, né, telejornais, né, uma tragédia. Né? Nós temos uma tragédia diária no Brasil e 38 é o número oficial, hein, gente? É o número oficial, atestado de óbito constando suicídio. Tá? Deve ser mais, porque o número de mortes por causa indeterminada é igual ao número de óbitos por suicídio. O que é morte por causa indeterminada? Foi encontrado morto no apartamento. Não passa por autópsia, não se tem certeza, não aparece suicídio. Morreu numa localidade, numa cidadezinha, não tem serviço de verificação de óbito, pode não aparecer suicídio. Acidente, afogamento, né? Então, os números devem ser maiores do que os registrados. Olha só, entre os homens crescendo, entre as mulheres crescendo menos. A média crescendo entre os homens, um pouco menos entre as mulheres. Conclusão desse slide, as mulheres não estão se matando tanto, mas estão fazendo os homens se matarem. Não é a conclusão óbvia? Comprovado pelos números. Mas também cresce entre as mulheres, né? Também cresce entre as mulheres. Também cresce. Também cresce entre as mulheres, mas bem mais entre os homens. Olha cá, como a média engana, né? A média entre 100 e 0 é 50, né? O 50 não fala nem do 0 e nem do 100. Então a média nacional é de 6 ou 5,8, se quisermos ser precisos. Mas olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A Bahia, Salvador, é a capital com o menor índice de suicídio do país, de acordo com os números registrados. Por que será? Por quê? Todo mundo fala isso. Então vamos fazer uma brincadeira, já que a gente está brincando, a culpa é tua, viu, que você brincou. O baiano não se mata, né? Ele se deixa morrer. Tá certo? Mas a gente precisa tomar cuidado com as brincadeiras, porque a gente está num ambiente mais nosso, mais grande público, né? Pode ter uma mãe na plateia que perdeu um filho ontem, baiana. Então a gente tem que tomar cuidado com essas brincadeiras, mas é mais para a gente poder relaxar um pouquinho, né? Suicídio é a ponta de um iceberg. Suicídio que você fica sabendo é a pontinha da pontinha do iceberg. Nós fizemos uma grande pesquisa lá em Campinas, da OMS, há 10 anos, em 2010, e nós descobrimos coisas bem importantes. Nós sorteamos pessoas da população de acordo com essas pesquisas, mesma metodologia dessas pesquisas de opinião pública, né, para reeleições. Nós sorteamos pessoas, desde áreas de ocupação até bairro chique, condomínios. A gente não consegue sortear pessoa, mas pelo IBGE a gente sorteava residência e batia de porta em porta. E se uma casa tivesse 5 pessoas de 14 anos ou mais, a gente sorteava na hora uma das 5 para entrevistar. Entrevista individual,
com pessoas uniformizadas, com o jaleco, logotipo da Unicamp, da OMS. Então as pessoas toparam participar. Foi um trabalho muito difícil, porque como que a gente entra num condomínio de luxo, né? Tem que passar por várias barreiras, mas apenas 5% de negativas de participação. Foi muito legal. E nós tivemos números surpreendentes, que são extrapoláveis para toda a população da área urbana da cidade. Ribeirão Preto não deve estar muito diferente, né? São cidades parecidas em termos de tamanho. Por exemplo, da população urbana, 17 em cada 100 já pensaram seriamente em pôr fim à vida. Essa era a pergunta. Alguma vez você já pensou seriamente em pôr fim à vida? 17 de 100. A segunda pergunta era: você chegou a planejar como colocaria o fim em sua vida? 5 de 100. Nós vamos ver melhor à tarde, quando uma pessoa começa a planejar, o risco de suicídio aumenta muito, né? A probabilidade dela se matar aumenta. Quando ela vai para a internet se informar, quando ela já começa a reservar o método, às vezes treinar o método, o risco vai aumentando muito. 3 de cada 100 pessoas já tentaram o suicídio. E dessas 3 que tentaram, apenas uma se dirigiu a um pronto-socorro. Então, quando a gente atende num pronto-socorro uma pessoa que tentou o suicídio, ou quando a gente fica sabendo de uma pessoa que se matou, é a ponta de um iceberg. Hoje, muitos estudos se ocupam de entender melhor e de acompanhar essas pessoas que estão abaixo dessa linha visível, né, do iceberg. Muitos estudos. Estudos mais difíceis, caros, geralmente eles vêm de países mais desenvolvidos do que o nosso. Como eu dizia há pouco, né, a ideia de se matar é uma coisa, o plano de como se matar é outro, o detalhamento do plano é outro. Por exemplo, alguma vez você já esteve num prédio muito alto, chegou na varanda, na sacada, olhou e pensou assim: nossa, o que será que sente uma pessoa que pula? O que será que eu sentiria se eu pular? Você já pensou isso? Eu já pensei. Agora, quando eu pensei nisso, eu dei um passo para trás e voltei a tomar caipirinha com os meus amigos e a gente não pensa nisso e fica pensando. Agora, tem pessoas que acordam todo dia pensando nisso e passam o dia pensando nisso. Então, a primeira ideia que vem sobre suicídio na nossa cabeça, o normal é a gente ficar assustado. E a gente dá um passo para trás, me dá medo. Mas espera aí, nem sempre é assim. Às vezes a ideia de suicídio passa a ser para a pessoa um relento, o caminho, a paz, a solução. Então a pessoa que começa a pensar calmamente em suicídio e que por estar pensando calmamente passa a planejar, e hoje em tempos de acesso à internet vai fazer pesquisa sobre o poder letal, de que andar eu tenho que me atirar para ser certeza. Segundo andar? Vai quebrar um monte de osso, pode não morrer, né? Se começa a tomar providências que ela gostaria que fossem tomadas depois da morte dela, se começa a preparar a morte, né? Não só em relação ao método que vai usar para se matar, mas em relação à conta bancária, doação de pertences, né? O que eu quero que seja dado para quem, vai aumentando muito, né, o risco, né? Olha, vocês viram que os efeitos especiais, a Rede Globo vai me chamar para ajudar lá a abertura do Fantástico. As pessoas de tempo em tempo me perguntam o que a gente pode fazer quando a gente vê uma pessoa que está em risco, se eu desconfio. Professores fazem essa pergunta, né? Profissionais e pessoas às vezes leigas que estão ouvindo uma palestra. Aí eu bolei uma regrinha que é até fácil para o jovem lembrar, que é rock. Não é do rock and roll, né? Se fosse do rock and roll tinha que ter um K também. Mas rock. O que significa rock? Rock é o que a gente chama de acrônimo, né? Do acrônimo vem aquele acróstico, lembra aquelas poesias?
Rock é para lembrar de R. Repare no risco. Perceba o risco. Leve em conta o risco de que o teu amigo, teu namorado, teu esposo, tua esposa, tua namorada, um colega de trabalho poderá se matar. Aquele sorriso, aquela expressão, aquele post, tá estranho. Falando em morte, falando em suicídio, falando que é melhor largar tudo dessa vida. É que quando a gente ouve expressões como essa, a gente fala, imagina que bobagem. Imagina, tá querendo aparecer. Foi um ato impensado. Eu também falei já que essa vida tá uma porcaria mesmo. A gente não leva em conta. Depois que a gente fica sabendo do suicídio, aí a gente resgata da memória uma frase, né, uma atitude. Aí a gente vai ver as postagens e ver que as postagens estão cheias de referências à morte, um interesse maior sobre morte, poesias, músicas. Então, na realidade, é muito difícil mesmo a gente ver os sinais, porque essa é outra pergunta, né? Jornalista gosta de fazer perguntas assim, doutor, quais são os sinais de que uma pessoa vai se matar? Como se a gente tivesse uma luzinha piscando que muda de cor, né? Na realidade, algumas pessoas se matam sem dar sinais. A gente também não pode ficar sempre falando dos sinais que a gente não vê. Algumas pessoas se matam muito em silêncio, não avisam ninguém. É uma grande surpresa para todos. Às vezes é uma surpresa até para a gente que é profissional de saúde. A gente não esperava. Outras pessoas dão sinais que não foram tão levados a sério. Então, R de repare no risco. Perceba o risco. O de ouça com atenção, sem julgar, sem correr abrir um livro, sem correr abrir um salmo e falar, sem falar aquela famosa coisa, mas você tem uma família tão linda, você já pensou nas suas crianças? 90% dos profissionais de saúde podem fazer isso. Imagina, menina, tão jovem, tão bonita, um futuro pela frente, com um namorado, fazendo faculdade, falando em se matar. Tira isso da cabeça, amiga. O que é isso? Quer dizer, essa é aquela atitude que eu chamo de atitude legalzona, né? Que equivale àqueles tapinhas nas costas que a gente dá, né, às vezes, e é errado, né? Então, falou em suicídio, ouve, não interrompe, incentive a pessoa a falar, não fique contando a sua história, dando o exemplo que tem tanta gente sofrendo mais do que você nesse mundo, que são coisas que a gente faz. E a gente faz isso com o filho também, né? Às vezes o filho vem, a gente fala, ei, tá chorando de barriga cheia, tá cheio de gente aí morrendo de fome, você não quer comer essa comida. A gente dá essas broncas, estilo joelhaço, né? O chacoalhão, né? Mas, de um modo geral, quando uma pessoa fala em suicídio, mesmo que eu fale assim, mesmo que eu pense, deve estar querendo aparecer. Só está ameaçando. Quem quer se matar mesmo, passa essas coisas pela cuidado, são preconceitos. É melhor a gente pecar por um pouquinho mais de cuidado do que depois a gente... C é difícil. Conduza. Por exemplo, encontro a Marina daqui a uns meses, né, Marina? Acho a Marina triste, não está sorrindo mais, está triste. Chego perto, percebo, nossa, acho que a Marina não toma banho há 15 dias. Aí eu falo assim, Marina, você não está bem, hein? Você tem que procurar ajuda. Marina, estou achando que é bom você procurar um psicólogo, um psiquiatra. Já fiz a minha parte ou não? Gente, se ela está deprimida e não tem energia nem para tomar banho, imagina pegar o telefone, marcar, sair de casa. Se for SUS, vai lá, onde tem mesmo, qual é a unidade básica que tem, onde tem equipe, cadê o acolhimento? Vocês estão marcando acolhimento, então, para daqui a 15 dias, legal. Então, é difícil, né? Não precisa ser SUS, não, Unimed em Campinas, vai marcar Unimed, psiquiatra, neurologista, é um absurdo. Então nós também não temos uma sociedade muito bem preparada para atender crises humanas. Essa é a verdade. Nós não temos esses... Quem atende crise humana é professor, aquela velha figura,
meio fora de moda, de pai e mãe que ouve, que conversa, né? Ninguém olhando no celular. Na minha casa é assim, gente, hora de comida não tem nem TV, nem celular, é proibido. E é muito legal, é gostoso. A gente hoje em dia está indo em restaurante, todo mundo repara no que repara, né? Tá todo mundo olhando para baixo, as pessoas não estão conversando. Eu acho que é por isso também que o suicídio vai aumentando entre os jovens. Porque não tem mais uma rede, não tem conversa, eles ficam muito solitários. E vendo como é que está a imagem dele na internet, né, excluído, está todo mundo bonito na cena, na foto. Então nós estamos numa época meio complicada, que aumenta realmente o suicídio entre pessoas mais vulneráveis. Eu tenho plena convicção disso, né? Então, se você percebeu que uma pessoa não está... Se você... Ainda bem que eu sou pouco histérico. Se você percebeu que uma pessoa... Pô, vocês me deixaram histérico aqui, pô. Culpa de vocês. Por favor. Seguinte. Se você reparou que uma pessoa não está bem, ouça. Se você ouviu e confirmou que não está bem, você pode fazer uma pergunta. Você não acha que você está precisando, que seria bom? E se a pessoa der indicação de que ela topa, obrigado, viu, Marina? E se ela... vai ter que pôr... Se ela der indicação de que ela topa, eu aconselho você, se você for realmente amigo, coisa e tal, eu aconselho você a ajudá-la a marcar e a ir com ela até o serviço, entenderam? Isso é muito importante. A gente fez um trabalho na Unicamp uma vez que me deixou com o coração partido. Até hoje eu me penalizo. Ficar contando isso para vocês é uma maneira de eu continuar me dando chicotada. Nós detectamos pessoas que estavam muito deprimidas, internadas no hospital geral. E nós demos a alta para elas com uma cartinha, encaminhando-as para um posto de saúde, para uma... E aí depois de 6 meses a gente foi ver o que aconteceu. Gente, acontece muito pouco. Muito pouco. Primeiro, porque quem está deprimido não procura. E entre aqueles que procuraram, quando eles encontram uma primeira barreira, eles não persistem. Porque faz parte da depressão. Faz parte da depressão não ter iniciativa, ter pouca energia e desistir. Então, esse trabalho ele mostrou coisas muito amargas para a gente, né? Às vezes a gente tem que errar para aprender o óbvio. Está deprimido? Corre, trata já, vai atrás, viabiliza a visita domiciliar se a pessoa não aparecer na consulta, porque a coisa é séria, tá certo? Ainda existe um preconceito na nossa sociedade. A ideia de que depressão é uma tristeza forte é totalmente enganosa, não é? Tristeza e depressão é uma coisa. Tristeza e baixo astral é uma coisa, depressão é outra coisa. Depressão é doença. Mas está cheio de gente dizendo, é doença para quem não tem tempo, eu não tenho tempo para ficar deprimido. Porque eu já ouvi isso de maridos aparentemente gentis que entram no final da consulta. Doutor, eu não... Ele está levando a esposa, está pagando a consulta para dizer essas pérolas. Doutor, eu não tenho tempo para ficar deprimido, estou dando uma força aí para ela, mas eu não tenho tempo. É machismo, é uma ideia errada sobre doença mental. Mesmo as pessoas mais otimistas e mais dinâmicas ficam deprimidas. Então é isso. Vamos terminar a primeira parte para a gente trocar ideia. Então essa primeira parte foi visão geral, números. Aí na parte da tarde a gente vai entrar na parte mais clínica. Tá bom, Marina? Uma coisa mais clínica para a gente poder